constraint em tabelas. Bem, falar de constraint é falarmos de regras. As constraints são restrições ou regras que um sistema de gestão de base de dados, ou melhor, SGBD, disponibiliza como um meio de manter a integridade dos dados dentro da base de dados. Podem ser criadas as constraints no momento de criar as tabelas ou depois de serem criadas as tabelas. Quando falamos de integridade, estamos a referir a manter os dados íntegros, não ser alterável por qualquer ou simples forma ou simples coisa ou por qualquer pessoa, tá? Então, para alterarmos um dado, tem que cumprir uma certa regra, por exemplo. Então, integridade é manter dados íntegros. Então, na base de dados, uma das qualidades da base de dados é manter os dados íntegros. Existem várias constraints. Uma delas é o not null. Através desta constraint not null, nós conseguimos fazer um gerenciamento da base de dados no processo de preenchimento obrigatório. Ou melhor, teremos campos que a gente poderá definir que não podem ser vazias. Por exemplo, aqui está sendo criada uma tabela, né? Create table, essa é criação, create em inglês, table, tabela, TB, funcionário, tá? Esse nome é o nome da tabela qualquer. Esse TB é uma abreviação que já tenho feito por hábito e é muito bom também que vocês se familiarizem. Eu vejo muitas pessoas que criam tabela apenas, por exemplo, se é tabela carro, metemos só carro. Se é pessoa, pessoa. Se é casa, é casa. Não, eu fui sempre colocar as iniciais para facilitar-me na gestão da minha base de dados posteriormente. Por exemplo, as Story Procedure, eu uso SP, as tabelas, eu uso TB, as bases de dados, eu uso BD, por aí fora. Há outras recursos que eu uso, não sempre as minhas iniciais, tipo texto box, .txt, os botões, .btn, por aí fora. Ok, mas são apenas um prefixo que eu inicializo quando eu nomear os meus objetos. Mas é o que importa. Aqui está se criada uma tabela, né? Que é table, palavra reservada. Se tu veres que essa parte preta, deixa eu voltar. Esta parte preta e esta aqui, bem, é o teu critério, tá? É o teu critério, o nome que você sabe que vai dar é o teu critério, mas não fuja a regra de nomeação dos identificadores. Não pode ter espaço, não pode ter acentuação, por aí fora. Vamos lá. Create table, né? Nome da tabela. Ok. Vírgula underline para que não tenha espaço. Abri chaveta e fechei aqui. Eu sempre uso essa lógica para facilitar-me a compreensão e identificar os possíveis erros. O nome, quer dizer, o nome do funcionário, nesse caso, é um atributo de um funcionário. Nós vamos criar as tabelas com a intenção de poder armazenar as informações que estão nas tabelas. E uma das informações que eu quero armazenar agora é, por exemplo, o nome. Este nome será ou terá um tipo de dado. Em todos os nomes em base de dados tem que ter um tipo de dado. Nós vimos que em linguagem de programação, primeiro vem o tipo de dado, depois vem o nome da variável. Aqui é a inversa. Aqui primeiro vem o nome da variável, depois é que vem o tipo de dado. Bem, na passada a gente viu um dos tipos de dados, que era o varchar. O varchar é um tipo de dado que recebe valores alfanuméricos, letras, número, até caractere especial também recebe. Bem, aqui definimos que ele será, o tipo varchar, vai ter um tamanho de dígito ou um tamanho de caractere de 50. E a nossa constraint entra aqui, que é o not null. Quer dizer que este campo terá um preenchimento obrigatório, tá? Isso é obrigatório. Tu não poderás avançar para outro formulário ou não poderá gravar informações sem que este campo seja obrigatório, ou melhor, sem que este campo seja preenchido. Então, se o campo não for preenchido, não poderás gravar informações em nenhuma das outras colunas. Essa é apenas uma das colunas, tá? Entre as colunas. Quando é que você vai usar isso? Bem, mas não está no processo de cadastramento. Há aqueles campos que tu sabes que é obrigatório, por exemplo, o campo nome. Como é que você vai gravar dados de uma pessoa sem nome?
epa, algo não bate certo. Então, definimos já na base de dados que não, esse campo não pode ser nulo. Epa, o telefone até pode ter nulo, mas a pessoa que não tem telefone pode passar. Mas o nome, não. Nome não pode ser nulo. Depende também do que tu vais fazer. Poderia deixar o campo nome nulo, raramente. Mas tem outros campos também que podemos restringir para que não seja nulo, por exemplo. Um dos campos também que não pode ser nulo, por exemplo, podemos dizer o número do bilhete. Porque aqui no nosso país, o número de bilhete é o número que identifica em quais todos os documentos que a gente trata. Então, o campo do bilhete ou o número do documento, apesar que nem todos têm bilhete, não pode também ser nulo. Então, é basicamente isso. Quando tiveres que criar uma tabela, lembrar sempre nas constituintes quais são os que vão permitir ser nulo e quais não podem permitir ser nulo. Primary key. Primary key é uma forma de identificar única que podemos ter em uma tabela. Ou melhor, a primary key é uma chave primária que nos permite identificar uma única vez o registro na tabela. E ao fazermos isto, ele cria para nós uma ordem, uma sequência em que automaticamente não poderá ser duplicado. Isso tem sua vantagem, tá? Tem sua vantagem e é muito benéfico, porque quando criamos uma tabela, sempre temos que ter um identificador que vai nos identificar o registro na tabela. Esse identificador vai poder registrar os dados de forma sequencial, de forma a não permitir também a anulabilidade. Ok, ela pode ser somente um campo, né? Nesse caso não pode ter mais que um campo com primary key, não podemos. Ou pode ser também no processo de concatenação. Nós podemos concatenar essa coluna. Como foi a concatenação, é juntar partes de um texto. Podemos gerar um campo, um valor nesse primary key, nessa coluna, que venha de mistura de nome ou de mistura de código. Por exemplo, no processo de cadastramento, nós podemos criar um primary key dos alunos deste ano, de 2023/2024. Por aí fora, então eu concateno o ano anterior e o ano posterior. Então, é nessa sequência que eu queria fazer entender aqui, concatenação, é juntar partes de um texto. Esse tipo de criar um índice único, pois uma tabela pode conter somente uma constraint. Ok, estava a dizer que não podemos ter mais que uma constraint quando devemos criar uma constraint primary key. Então, podemos aqui um exemplo. Aqui estamos a criar uma tabela. Aqui já definimos o tipo de dado. Definimos aqui o nome da variável, o nome da coluna, a ID funcionário. O seu tamanho vai ser de apenas 8, do tipo inteiro. E ele é primary key, tá? Primary key está aqui e a palavra reservada já dá para a linguagem em si, que vinha nos suprimir que ele será chave primária. E voltamos a ver aqui já o varchar também. E o nome tu vai dizer que ele será do tipo not null. Tu não precisa restringir todos, tá? Ponha por necessidade, mas é obrigatoriamente que... Não digo obrigatoriamente, mas é uma boa prática que toda a tabela tua tem que ter pelo menos um campo primary key, tá? Para identificar o registro numa tabela. Então, quanto ao primary key é isso. Em suma, que primary key são constraints que permitem identificar o registro de uma tabela. Eles são usados com essa objetividade. Temos as unique key. A unique key são constraints também que são aplicadas em colunas, em que nos diz ou nos faz entender com que esta coluna também pode ser, ou melhor, tem que ser única. Ok. Se vimos que a chave primária numa tabela não pode ser única, ou são usados para identificar o registro de uma tabela, tem um porém aí. Nós não podemos ter duas chaves primárias de uma única tabela. Quer dizer, numa tabela não pode ter mais que uma chave primária. Você pode ter uma para identificar o registro de uma tabela. Agora, às vezes, aquele momento que tu queres também que esta coluna seja também única. Por exemplo, além do ID do registro, ou código do registro, também queres que o seu contato ou o número do processo seja único. Já não pode usar a chave primária. Terá que usar outra constraint, que é unique key, por exemplo, tá? Por exemplo, o e-mail. O e-mail, podemos também defini-la como único naquela conta. Então, terás que usar o unique key. Ok, unique key
Aqui vamos dizer, aqui já definimos que criamos a tabela, o nome da tabela, definimos aqui o nome da coluna, esse é o tipo de dado, a constraint, ok? Vou fazer menção aqui no primeiro. No primeiro, se formos a ver, eu não defini aqui a constraint do primeiro key. Na mesma ela funciona, tá? Só que aqui a desvantagem. Quando eu quiser eliminar a minha constraint do primeiro key, não consigo eliminar, porque eu não nomeei-lo. Mas a gestor de base de dados já cria a nomenclatura automaticamente. Depois temos como eliminar aí nas propriedades. Agora aqui não. Aqui já estou nomeando ele dizendo que não. Aqui a minha constraint do primeiro key, esse é o seu nome, estou a dizer constraint PK. Esse PK é o nome qualquer, né, que eu abreviei, que é da primeira key, da chave primária, como eu disse, sempre abrevio as minhas iniciais nos identificadores. Que esse aqui, né, esse PK é do funcionário, é uma primeira key. O primeiro key, quem é o primeiro key é o ID funcionário, que é mesmo este aqui. Então, quando eu quiser eliminar, eu vou poder só usar este nome da constraint e elimino na boa, já não deixar de ser chave primária, tá? Ok, mas não se for aqui não é esta aqui, não se for aqui, estamos a nos focar é aqui. Estamos a falar de constraint unique. O unique tu vai usar como alternativa para a chave primária, como e-mail, como número de processo, como número de telefone. Então, vai usar como alternativa. Aqui também estou a nomear primeiramente a minha constraint. Primeiramente, eu aqui defino o meu tipo de dado, ou defino a minha variável, ou a minha coluna, e o seu tipo de dado. Depois eu vou dizer que ele é uma constraint, o nome da constraint é esse, e ele chama chave primária. Pronto. Aqui já temos o campo nome, vai achar, não pode ser nulo. Depois aqui temos o e-mail. O e-mail pode ser nulo, nem todo mundo tem e-mail. Yeah. Mas, estou definindo uma constraint, que ele terá que ser unique. Tá? Venho aqui sempre primeiro crio, depois coloco a constraint dizendo que não, essa constraint, o nome dele é X, que é esse aqui, que será unique. Quem será unique? A unique será esse e-mail, que é esse daqui, tá? Ok, então é isso que temos que ter em conta quando temos que trabalhar com a constraint unique. Foreign key. Bem, uma foreign key é uma chave estrangeira, tá? Uma coluna ou conjunto de colunas que fazem referência a outra tabela. A constante desse tipo afirma restrições referenciais. Queremos dizer o seguinte: quando colocamos uma foreign key, estamos a dizer que ele não pertence àquela tabela. Então, ele pertence a uma outra tabela. Então, essa tabela tem que ser referenciada. E essa tabela, antes de ser referenciada, tem que ser criada muito antes de você definir aqui que ele é uma foreign key. Como eu disse, essas constraints podemos fazer antes ou depois. Depois da questão da tabela, nesse caso. Aqui já vimos, já o código começou a aumentar a complexidade. Depois definimos primeiramente o ID. Se verificarem todas as minhas tabelas, eu sempre coloco ID. Quer dizer, veja aqui temos TB salário, que é a tabela salário. Depois sempre vai vir ID salário, vai refletir a minha tabela. Na tabela anterior, eu tinha a tabela TB funcionário, eu refleti ID TB funcionário. E assim sucessivamente. Eu tenho essa lógica em mente e ajuda-me bastante. Também fazer isso vai te ajudar bastante na gestão e na configuração da tua base de dados, tá? São alguns palpites de mestres que vou deixando assim como pegada. Ok, voltando como eu estava a dizer, a foreign key é uma chave estrangeira que deve ser referenciada na tabela onde tivemos que criar ou tivemos que adicionar uma coluna. Essa constraint, o nome dele está aqui. Essa é uma constraint. Não, vou criar uma constraint, o nome da constraint é este. Mas a constraint é uma foreign key. Quem é a foreign key? A foreign key é ID funcionário. Esse ID funcionário é o mesmo que está aqui e é o mesmo que deve estar na tabela funcionário, tá? Estamos juntos? Quantos tipos de dados que você definiu aqui não importa muito, mas a nomenclatura tem que importar, sim senhora, porque aqui eu coloquei 9 e aqui coloquei 8, tá? Então, isso não importa, mas o que importa na verdade é mesmo a nomenclatura da coluna ou do identificador. Esse CD funcionário é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está na tabela funcionário. Para dizer constraint, né? Agora esse nome é constraint, o nome da constraint é FK funcionário, de foreign key, de chave estrangeira. E esse é o nome dele, quer dizer que quando eu quiser eliminar, vou eliminar a partir desse nome, tá? Depois veremos mais tarde. Foreign key, quem é foreign key? Foreign key é meu ID funcionário.
Tá vendo? Veja aqui, eu estou a dizer que é uma chave estrangeira. Seria uma chave estrangeira porque existe uma chave primária nela. Então, não podemos ter uma chave estrangeira sem termos primeiramente uma chave primária. Se ela aqui é uma chave, se ela aqui nessa tabela, nessa área, vai ser uma chave estrangeira, mas, ou é o melhor, é obrigatoriamente que na sua tabela onde ela foi criada, tem que ser uma chave primária, tá? Ok, senão não vai dar certo. Reference, né? Onde é que ele é referenciado? Ele é referenciado na tabela funcionário. Qual a tabela funcionário? Essa tabela funcionário que eu criei aqui. Na tabela funcionário tem lá o quê? Tem lá um ID chave, tem lá um ID funcionário que ele é primário. Então está a dizer references TD funcionário onde tem lá um ID funcionário. Então, fazendo isto, eu estaria a criar uma constraint, uma foreign key. E se tivesse mais constraints ou campos que não pudesse essa tabela, eu poderia supondo aqui vírgula, né? Aqui vírgula, e na mesma sequência eu usaria este código. E veja que quando tiver que fazer isto, o último não vai vírgula. Isso aqui é a última instrução, né? O último parecer do código não vai vírgula, mas o penúltimo vai. O primeiro vai vírgula, o segundo vai, o último não vai. Tanto também para com os outros. O primeiro vai, o segundo vai, o terceiro vai, o quarto vai, o último não vai. Assim sucessivamente. Primeiro vai, o último começa aqui não vai mais. Bem, esse ponto e vírgula de colocar no final da questão da tabela é opcional, tá? Porque nas versões anteriores era assim obrigatório, mas nas novas versões não é assim tão obrigatório, porque o CGPD já trata disso por nós. Depois temos as check. As check também são constraints, né, que possibilitam que as restrições lógicas possam ser validadas antes de manipulação de dados. Um bom exemplo que podemos usar seria o exemplo mais prático, que é o gênero ou sexo, que é mais popular dizer assim. Que sabemos que um sexo pode ter só dois, masculino e feminino. Aqueles que já andam a inventar por aí, não interessa, mas o que foi definido foi: só temos um masculino ou feminino, ou você é masculino, ou você é homem, você é mulher, não pode ser a mesma coisa ao mesmo tempo. Não funciona assim. Então, essa é a lógica. Ou está aberto ou está fechado. Quando é que você vai usar esses operadores? Ou quando você vai usar essa constraint check? Você vai usar naquele momento que tu tens duas opções de poder validar, que é a lógica. Ou é bonito ou é feio. Ou aceito as regras do contrato ou não aceito. Ou aceito os termos ou não. Então, só temos duas opções a escolher. Ou tiveres que usar um aplicativo na qual queres guardar se o usuário fez o login ou fez logout. Então, poderia usar também o check. Ok, continuando. Aqui já vimos, né? Vejam que o código está cada vez se torna mais complexo e muito normal, vai se familiarizando. Aqui volto a dizer, aqui definimos o campo ID funcionário, tipo inteiro, 8 dígitos. No máximo, definimos que ele é uma chave primária, que está aqui, esse aqui é mesmo que este. O nome, varchar, 50, not null, não pode ser null, é normal. E-mail, né? Colocamos a constante do e-mail, está aqui, é unique, também está ali. Depois temos o aqui que estamos a falar de hoje, né? Que é o check, onde será o var, né? O var se definir um dígito, quer dizer, você vai receber um único dígito. Esse único dígito aqui será restringido já pelo M ou F, né? Essa é a constraint que está aqui. Cadê o cursor? A constraint está aqui, nome da sua constraint, check, de constraint. E esse check, quem que nós queremos checar? Queremos checar o sexo. Quem é o sexo? O sexo que nós acabamos de criar aqui, acabamos de definir. Aqui estamos a restringir aqui. Esse sexo só vai permitir valores dentro de M ou F. Fora disso, não vai receber. Lembrando que todas elas abrem aqui e fecham em algum lugar, tá? Então, lembrando que abre aqui e fecha aqui. Tu pode fechar na mesma linha, tá? Pode abrir aqui, fecha aqui. Esta aqui abre aqui, fecha aqui. Esta aqui abre aqui, fecha aqui. Esta aqui abre aqui, esta aqui fecha aqui. Essa é uma lógica que tu também tens que memorizar. Pode fechar, pode abrir aqui e fechar também aqui. Aqui eu não fechei porque precisava do espaço para poder tornar esse slide mais amigável. Por isso eu vim fechar aqui. Então, esse ponto de vírgula é opcional. Então, o check é isso. Você vai usar quando estiver esperando uma restrição lógica, só assumindo dois valores, ou é 1 ou é 0. Agora, o varchar que eu defini apenas um dígito, é para não ter muito espaço de escrever mais masculino, para escrever feminino, é muito espaço desnecessário. Então, resumo só com M e F. Também dá a entender que não, M é mesmo masculino, nunca vou confundir M vai ser feminino. Então, é nessa lógica que a gente vai usar o check. Em suma, é isso. Usem as constraints nas colunas que forem necessárias, definirem alguma coisa na criação de vossas tabelas.
Espero que foi claro, que compreendam e boas práticas.